Olá, meus companheiros, seguidores do Momento de Reflexão. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento a esse projeto. Esse projeto que, como eu sempre falo, ele é bem sucedido graças a muitos de vocês, se não a todos vocês, que nos acompanham, que estão presentes, que sempre que possível compartilham esses nossos encontros para seus amigos, seus familiares. Então isso, sem dúvida nenhuma, isso é de uma valia imensa e eu vou sempre agradecer demais a todos vocês que dão essa força para o nosso projeto. E é muito interessante quando nós recebemos assim retornos, né? Até porque, como vocês já sabem, o projeto também está no Instagram e também no canal lá no YouTube, né? Momento de Reflexão com o Paulo Cruz. E eu recebi um retorno muito interessante em relação dos encontros nossos, né? Então eu me sinto cada vez mais estimulado a realizar esse encontro, porque é algo que eu percebo que é muito positivo. Então é muito bom sentir esse prazer por estar produzindo isso. Agradecer, claro, sempre a vocês todos que entram ao vivo, mas da mesma maneira todos os outros demais que também vão ver depois lá no Instagram e também no YouTube, o meu muito obrigado. E sempre pedindo que vocês divulguem o máximo que puder esse projeto para seus afetos, seus conhecidos, amigos, familiares, enfim, para que todos de alguma maneira possam aumentar também, por consequência, a extensão de tudo isso que a gente se propõe a fazer aqui. Então não se esqueçam, hoje a minha garganta não está muito boa, mas vamos lá. Não se esqueçam da aguinha de vocês, que a gente sempre deixa separado para no final a gente poder beber essa água, que não deixa de ser uma magnetização através da água que a gente sorve e que traz muitos benefícios, né? Algumas pessoas são um pouco reticentes em relação a isso, mas essa água magnetizada, ela produz grandes benefícios para todos nós. Então vamos nos preparar para começarmos efetivamente o nosso encontro. Já estou vendo vários queridos aqui entrando, como sempre, pessoas que não faltam praticamente nenhuma segunda-feira, eu fico muito feliz com isso. Outros que podem estar vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Então vamos nos focar inteiramente, como eu sempre gosto de fazer antes de começar, tentar acalmar nossa mente, nos voltarmos inteiramente para o que eu vou falar aqui. É interessante que, se possível, tem alguns, um dia desse eu estava ouvindo de uma pessoa que começou a ouvir, estava vendo, de repente dormiu. Dormiu e quando acordou já estava no finzinho, né? Então, isso cada um, obviamente, vai escolher a melhor posição para poder ouvir aqui, mas se estiver deitado, fica complicado, porque fica difícil muitas vezes controlar o sono, né? Então, o ideal é que realmente nós estejamos sentados, que é uma garantia um pouquinho maior de que a gente não vai adormecer. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos fazer movimentos respiratórios que nos ajudam a nos concentrar, a trazer o nosso foco para o momento, para o local onde nós estejamos. Vamos tentar, através da respiração, também estabelecer contato com essas forças poderosas que certamente já estão no nosso ambiente. Como eu sempre gosto de falar, a partir do momento que a gente se dispõe, separa
essa meia horinha do nosso dia para nós, para entrarmos nesse processo de transcendência, não tenhamos a menor dúvida que essas forças se aproximam de nós e nos beneficiam tremendamente. Então vamos fazer mais um movimento respiratório bem profundo, segura um pouquinho e solta também bem devagar. Mais uma vez. E solta o ar. Bem devagar, muito bom. Com a concentração total no nosso momento de reflexão, vamos começar com esse tema: homenagem aos que já partiram. Eu resolvi escolher esse tema por ter exatamente o nosso momento de reflexão ter caído exatamente hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. Apesar de em julho eu já ter feito uma live falando, refletindo sobre a morte, mas hoje nós vamos dar um enfoque um pouquinho diferente, né, sobre esse dia em que, especialmente os cristãos, eles focam, né, nesse dia para a lembrança daqueles entes queridos que já desencarnaram, já morreram, já partiram para outra dimensão. E fazendo as minhas pesquisas, como sempre, foi interessante ver que essa prática de visitar os locais onde os corpos eram enterrados, isso vem desde o século II, especialmente visitações feitas àqueles grandes mártires do começo do cristianismo, né? E, enfim, é uma prática que foi crescendo, até que no século XIII, o Papa da época resolveu oficializar essa data, 2 de novembro, que exatamente no dia seguinte ao dia de Todos os Santos, esse Papa oficializou essa data como a oficial do dia de finados, né? Dia dos fiéis defuntos, né? Mas interessante que não apenas nessa data, no mundo todo existem datas variadas em que diversas culturas, diversas religiões igualmente separam para que seja feita essa homenagem aos seus antepassados, aos seus mortos, né, vamos dizer assim, né? Coisas até bastante interessantes, né? Eu me lembro que uma vez eu fui numa competição na Ucrânia e eu vi no caminho para a cidade que a gente ia ficar, um lugar bem lá na Crimeia, nós passamos do lado de um cemitério, aí eu olhei e eu vi comida, assim, pratos de comida, né, em cima das sepulturas. Eu soube que era um costume, como em alguns outros lugares no mundo, em que, por exemplo, no México, o famoso Dia de los Muertos, né, Dia dos Mortos, é uma grande festa no México, né? E é uma festa de 3 dias, é uma verdadeira alegria, né? Então eles ornamentam as suas casas, eles colocam objetos pessoais daquele parente que já faleceu, né? Deixam a comida de um dia para o outro, né? Enfim, eu também tive há 2 anos eu estava nessa mesma data, eu estava em Quito, no Equador, também numa competição, e lá eu tinha um amigo que morava em Jujuy, que é uma cidade argentina, perto da Cordilheira dos Andes, né? E eu fiquei impressionado, né? Porque nos 3 dias, igualmente lá no Equador, tem emenda com a questão do Dia das Bruxas, né? Então as pessoas, elas se fantasiam, elas vão com maquiagem, trabalhar desse jeito. Achei aquilo um troço interessante, né? E sabendo que lá também existia essa prática, como existe no México e em outros países, né?
esse meu amigo me mostrou fotos, né, que é comum na cidade dele fazerem esse tipo de ritual. Eles, de um dia para o outro, eles deixam a comida predileta daquela pessoa que faleceu, eles deixam lá a mesa posta, enfim. São crenças, né, que enfim, cada cultura estabelecendo uma maneira de cultuar aqueles que, e homenagear aqueles que já partiram, né? Então é uma coisa bastante interessante, porque se nós formos parar para pensar, aqui no Brasil não existe essa vinculação com alegria, com festa, né? Então aqui no Brasil o sentido do Dia de Finados ele é exatamente aquela sensação de dor, de tristeza, de saudade, né? Não existe essa conotação como existe em outros países. Então aqui a gente vê que existem sempre manifestações voltadas para as condições materiais. Isso é uma coisa interessante, né? A dificuldade que muitas pessoas têm de entender que aquele ser que encerrou a sua vida física aqui, a necessidade de entender que agora ele não precisa mais dessas manifestações materiais, das coisas materiais que ele, enfim, das quais ele usufruía enquanto estava aqui vivo, vamos dizer assim, né? Mas sem dúvida nenhuma, a morte, né, de entes queridos, ela vai gerar uma dor, sem dúvida nenhuma, né? Em variados graus. E é uma dor legítima, porque imagina, de uma hora para outra nós nos vemos privados da presença física de alguém que tem uma posição determinante, uma presença determinante na nossa vida, dos mais variados motivos, né? Então, é difícil para nós, no nosso estágio evolutivo, nós ainda conseguimos lidar bem com a ausência física daquele indivíduo que muitas vezes nos acompanhou durante toda a nossa vida, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é fundamental que nós entendamos, tenhamos uma visão do que é a morte, de maneira a não, pelo menos naquele momento, amenizar de certa forma a dor dessa separação. Então, como eu sempre estou falando aqui para vocês já sabem que essa é a minha maneira de pensar, né? Que nós somos espíritos eternos, somos espíritos que já vivenciamos várias outras experiências corporais, físicas, estamos em mais uma agora aqui e que fatalmente nós vamos encerrar essa nossa vida, como já encerramos outras tantas, né? Então essa certeza de que nós seguimos vivos, né? Isso é algo que precisa ser introjetado, né? Até para que nós entendemos que aquela separação, entre aspas, né? Ela é apenas física, momentânea, né? E que só o corpo realmente é que perde a sua vida, né? Então, é sempre muito importante, especialmente no dia de hoje, em que muitas vezes muitas pessoas param para fazer suas homenagens aos seus parentes, aos seus afetos que já partiram, né? Que a gente lembre que a nossa lembrança, a nossa saudade vai alcançá-los sem dúvida nenhuma. Então, eles, onde quer que se encontrem, eles vão captar, eles vão receber o tipo de vibração, de sentimento que nós estamos tendo em relação a eles. Então, muitas vezes, é muito bom nós pararmos para pensar até que ponto a minha postura em relação a essa separação, ela pode até mesmo comprometer o equilíbrio desse irmão que me precedeu nessa grande viagem. Então, porque se eu estou aqui desesperado,
se eu estou inconformado, se eu estou mesmo com raiva de Deus de ter tirado aquela pessoa do meu convívio, né? Essa minha sensação, essa minha vibração, ela vai afetar aquela pessoa com a qual eu tenho essa vinculação, sem dúvida nenhuma, né? Então, é sempre bom nós fazermos esse tipo de reflexão. O que eu quero que essa pessoa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que encerrou a sua vida física aqui, o que eu quero que ela receba de mim? Como é que eu quero que ela esteja lá em relação a mim? Porque da mesma maneira, esse indivíduo, né, que está lá, ele está recém-desencarnado, ele está retomando a sua vida espiritual, ele igualmente vai ficar muito triste, muito preocupado, muito abalado de ver que nós aqui estamos completamente desesperados, desestruturados em função da morte dele. Então isso é um processo bastante complicado. Não que nós não vamos chorar, não que nós não vamos ficar tristes, não é isso, pelo amor de Deus. O luto, muitas vezes, se não em todas as vezes, ele é absolutamente natural e necessário. Necessário, né? Então é uma covardia, muitas vezes, quando algumas pessoas exigem de outras que, não, você precisa ser forte. Não, calma. Poxa, eu estou perdendo uma pessoa que é do meu convívio, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que muitas vezes era o meu sustentáculo aqui nessa vida, né? Mas se nós temos essa percepção, essa capacidade de entendimento, nós vamos tentar, enfim, estarmos tristes sim, mas não exercer um processo de desespero, né? de argumentar contra Deus. Poxa, como é que Deus pode ter feito isso comigo? Essa atitude de desespero, de falta de confiança na divindade, isso atrapalha muito o equilíbrio dos companheiros que desencarnaram, né? Então, no dia de finados é muito comum as pessoas, especialmente as cristãs, elas se dirigirem aos cemitérios, né? Ou seja, como ir ao cemitério fosse a maneira mais indicada de se vincular, de estabelecer um mecanismo de sintonia com aquela pessoa que já partiu. Então, se a gente parar, um dia a gente parar para pensar, eu li um negócio muito interessante, né, de um autor, que eu não me lembro qual agora. Ele falou, ele fez a seguinte alusão. Imagina que você esteja um tempão sem ver uma pessoa muito querida, e essa pessoa, você vai ter a oportunidade de se encontrar com essa pessoa. Você está com muita saudade dela. Qual é o lugar mais adequado que você vai querer encontrar com aquela pessoa, né? Então, se eu quero, naquele dia, um momento especial, não necessariamente no dia de finados, mas se eu quero, num momento especial, estabelecer uma sintonia com aquele meu ente querido que já se encontra no plano espiritual, poxa, teoricamente não vai ser no lugar onde tenho a lembrança mais triste da minha convivência com ela que eu vou marcar esse encontro, que é exatamente no cemitério, né? Então, é claro que isso é cultural, isso vem de muitos séculos, sem dúvida nenhuma, né? Então, mas é uma prática, se nós formos usar o nosso raciocínio, a nossa razão, a gente vai ver que realmente, com certeza, aqueles nossos entes queridos não estão ali naquela sepultura fria, ali estão apenas os restos daquele corpo que tão bem os serviu durante a vida que eles tiveram aqui. Já estão em outra dimensão, muito longe daquele lugar lúgubre, né, soturno, aquele lugar que, nossa, é um sinônimo de tristeza. Então não é ali que eu gostaria de me encontrar com aquela pessoa que eu amo, que eu continuo amando e que com certeza ela também me ama de lá.
Então eu vou escolher um local muito mais aprazível e vou estabelecer a minha sintonia com esses irmãos. Mas é muito interessante porque muitas pessoas necessitam de manifestações físicas para fazer essa vinculação com os seres, né, que já partiram. Quer ver uma coisa muito comum? Algumas pessoas, por exemplo, não desfazem os quartos da pessoa que morreu, né? A pessoa faleceu, o quarto fica ali intocado, né? A cama, o armário, as roupas, né? Ou seja, como aquilo ali para algumas pessoas, aquilo é uma manifestação, uma homenagem que ela está fazendo, né? Não se desfazendo das coisas daquela pessoa que faleceu. Ou seja, é uma dificuldade que muitas vezes algumas pessoas têm de conseguir transcender o pensamento, de conseguir perceber que aquela pessoa agora não precisa daquelas comidas que são colocadas em sepultura, não precisa mais do seu quarto, não precisa mais das suas roupas, enfim. Isso é uma dificuldade que algumas pessoas têm e que, na verdade, acabam atrapalhando até mesmo essa condição de liberdade que os nossos entes queridos necessitam na dimensão onde eles se encontram, né? Eles têm afazeres, eles têm as missões a darem prosseguimento em suas vidas no plano espiritual. Então nós ficamos muitas vezes com o nosso egoísmo, muitas vezes, puxando, trazendo eles para a nossa realidade, para aqueles problemas, né, do nosso dia a dia, né? Muitas pessoas fazem até prece, pedem para que esses parentes os ajudem a resolver os problemas do dia a dia. Isso realmente não é uma boa opção, até porque os companheiros de lá, eles não vão ter muitas vezes condição de efetivamente ajudar nessas coisas comezinhas do dia a dia. Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado, e se nós realmente amamos esses irmãos, nós vamos procurar, obviamente, sempre com saudade, sempre com alguma tristeza, porque nós somos ainda muito sensuais, no sentido de necessitar do toque, do cheiro, da visão, né? Mas a gente sabe que esses irmãos, eles estão numa condição em que precisam dar prosseguimento às suas vidas. Isso é algo que a gente não pode deixar a gente não pode esquecer isso, né? Então, vamos seguir aqui, eles seguem lá e em breve nós nos reencontraremos, como aliás é o tema da mensagem número 200 aqui do Pastorino, né? Então ele fala o seguinte, ó: a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você o irá encontrar novamente. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Muito interessante, ele já de cara dizendo que a morte não existe, e realmente não existe. Não existe. Então, se nós temos essa certeza de que realmente a morte não existe, ou seja, a morte existe apenas para o corpo físico, aí nós vamos começar a ter uma postura diferenciada em relação a esse fenômeno, né? Então, é sempre bom lembrar que existem pessoas que acreditam que com a morte do corpo, né, acaba tudo. Ou seja, depois da morte vem um nada. Essas pessoas sim devem sofrer muito, né? Porque elas não têm esperança nenhuma de reencontrar aquele ser que durante muitos anos conviveu com ela e que de uma hora para outra, como uma lâmpada que se apaga, já era, acaba, né? Então essas pessoas sim sofrem, né? Outras acham que a pessoa morre e ela vai ficar num sono profundo, descanso eterno. Isso também não condiz com a realidade, muito pelo contrário, tá? O que acontece é que o corpo para de funcionar,
e a nossa essência, que é o nosso espírito, ele continua vivo, continua sendo exatamente aquilo que nós somos, né? Não mudamos em nada. A única diferença é que nós não temos mais esse corpo que tanto nos ajudou naquela vida que se encerrou. Então ele chama a atenção que tenha certeza de que esse parente, né, esse ente querido, não morreu. Tenhamos essa certeza. Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos reencontrar, né? E muitas vezes, durante o sono, nós nos encontramos com alguns parentes nossos, né? Eu sonhei, foi um sonho tão real. Muitas vezes nós estamos, durante o nosso sono, encontrando com esses entes queridos que nos precederam. É uma maneira da gente matar um pouco a saudade. Às vezes a gente encontra, mas quando a gente acorda, a gente não lembra. Mas a gente acorda aquela sensação gostosa. Hoje não estou com uma saudade do fulano, da Beltrano, não sei, não tenho uma sensação de ter encontrado. Isso é muito comum acontecer, mais do que a gente imagina. E ele chama a atenção aqui uma coisa muito interessante: não dê ao seu parente, ao seu ente querido, a decepção de querer fugir da luta. Na semana passada eu tive uma experiência muito bacana com uma pessoa que me procurou, não conhecia, mas me procurou através de um mecanismo de busca, e essa pessoa queria conversar, e eu tive a oportunidade de conversar com esse irmão, né? Não conhecia, ele achou lá o nosso site e entrou em contato, e foi bom, porque eu fiz uma conversa com ele pelo Zoom. Enfim, ele era filho único, não tem pai, e a mãe desencarnou agora, faleceu em abril, né? E ele está completamente desnorteado. Então, na cabeça dele, ele não tem compreensão nenhuma do processo. Na cabeça dele, ele estava querendo tirar a própria vida, porque no entendimento dele, ele morrendo, ele iria encontrar com a mãe, né? Então, eu, com todo cuidado, com todo carinho, com todo respeito, né, eu o fiz entender que aquilo ali era a pior coisa que ele poderia fazer. Pior coisa. Até porque nós vivemos em dimensões, em padrões energéticos diferentes. A pessoa que comete um suicídio, como eu falei recentemente numa live aqui também, essa pessoa comete um atentado tremendo às leis universais. E ela muito na expectativa de provocar a sua morte para encontrar com um ente querido, vai ser exatamente o contrário, o oposto. E isso vai ser um sofrimento muito grande para ele. Então, não, nós sigamos aqui para quando chegar o nosso momento, aí sim, se nós formos merecedores, nós vamos encontrar com aqueles que nos precederam nessa grande viagem, né? E ele fala aqui também que não pretenda ser superior a Deus, aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de acatar isso, de aceitar isso, né? Os desígnios de Deus, eles são fantásticos, apesar de muitas vezes nós não conseguirmos entender como essa justiça de Deus funciona aqui, né? Então muitas vezes acontece, né, uma pessoa muito jovem, né, falecer, morrer, né? Aí, nossa, tão novo, né? Poxa, tão novo, morreu tão novo, né? Ou então aquele, meu Deus, como é que pode ter morrido aquela pessoa que era a sustentação da família? Como é que vai ficar essa família, pelo amor de Deus? Ou seja, nós temos uma tendência natural a tentarmos analisar sob a nossa ótica, muitas vezes equivocada, da manifestação dos desígnios de Deus, né? Ou seja, as coisas acontecem de uma maneira muito bem concatenada, que se nós entendermos, como ele fala aqui, que Deus é superior, que Deus está no comando de tudo que acontece, nós vamos sim ficar tristes, eu repito, mas nós vamos ter dentro de nós aquele conforto de saber que aquilo ali não é algo casual. Agora, nessa semana a criança estava brincando na beira da água, uma criança de 4 anos de idade, vem um raio e cai em cima daquela criança. Ou seja, se nós entendermos que aquilo ali é um mero acaso, então nós vamos estar questionando
essa inteligência suprema que regula tudo que acontece em todo o universo. Então a gente vai ficar triste? Óbvio que vamos ficar triste. É um afeto, é um ente querido que está partindo, muitas vezes de uma maneira muito sofrida, né, que impacta a vida de todos da família. Puxa, uma pessoa tão boa, como é que pode estar sofrendo tanto, né? Então são coisas que escapam do nosso entendimento. A maneira que a gente tem de enfrentar isso é a gente ter essa certeza de que nós não passamos nada aqui que não seja realmente para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Então esses irmãos, eles precisam de nós, os nossos entes queridos que partiram, eles precisam dessa postura nossa em relação ao evento. Tristeza, sim, claro, estou triste, estou enlutado, né? Mas não estou revoltado. Onde quer que eles estejam, que eles possam estar recebendo aquilo que é de melhor. Essa é a grande homenagem que a gente pode prestar para eles. A gratidão pelo período que nós convivemos aqui, né? E o desejo sempre de que eles possam estar equilibrados e seguindo a jornada deles na dimensão onde eles se encontram. E repito, e nós seguimos aqui com muita saudade muitas vezes, mas com a certeza absoluta que algum dia nós vamos estar juntos de novo, porque é assim que funciona, é assim que a coisa acontece, tá? Então eu vou convidar todos vocês para fazer uma harmonização muito especial, porque dificilmente qualquer um de nós não tenhamos alguém que já esteja na dimensão espiritual e de quem nós sentimos muita saudade. Talvez muitas outras pessoas, né? Então nós vamos fazer nesse momento, nós vamos fazer essa homenagem, estabelecer essa conexão com esse ente querido, com essa pessoa querida que nós sentimos tanta saudade e que nós podemos, através de exercícios como esse que nós vamos fazer aqui agora, estabelecer uma conexão que não é preciso que seja em lugares onde a tristeza impera, não. Pode ser no nosso quarto, pode ser num jardim lindo, pode ser na beira da praia, qualquer lugar. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês, fechem seus olhos e agradeçam a Deus pela oportunidade nesse momento de estarem reencontrando aquelas pessoas que já se antecederam nessa grande viagem e que nesse momento, atraídos por esse momento de reflexão, se encontram aí na frente de vocês, até porque a força do pensamento é poderosa. Então esse amor, essa saudade, essa vontade de querer ter esse ente querido próximo, ela por si só já faz com que eles se aproximem. E a gente olha bem nos olhos deles e a gente fala assim, que saudade, que saudade. Mas apesar da dor que essa saudade ainda gera no meu coração, eu quero que você esteja bem. Eu quero que você esteja feliz, tranquilo, sabedor de que nós seguimos aqui, nas nossas lutas, mas sempre agradecidos a Deus pelo tempo que tivemos juntos. Fique tranquilo,
que nós seguimos em frente. O amor que nos une, ele jamais vai acabar. Então que você possa receber, partido do meu coração, as vibrações de paz e harmonia, que possam lhe dar a certeza de que a vida continua e de que existem muitas coisas a serem feitas na dimensão onde você se encontra. E a todo instante, pela força do nosso amor, do nosso pensamento, estaremos sempre unidos. Obrigado pela tua visita, meu querido, minha querida. Siga a sua missão, que nós seguimos a nossa aqui. Vá em paz e até um próximo encontro. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos pegar a nossa aguinha. Esse é um exercício que podemos fazer a todo instante. Os nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, na dimensão espiritual, eles têm a liberdade de se aproximar de nós e nós deles. Para eles é um pouco mais fácil. Então que nós possamos nutrir por eles sempre, além desse amor, pedir a Deus que eles sejam sempre muito bem orientados, que deem prosseguimento às suas missões, que não são poucas. Então quero agradecer o carinho de todos vocês, a audiência mais uma vez, seguir pedindo que vocês divulguem. Quem ainda não assinou não se inscreveu no nosso canal lá do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, faça e divulgue ao máximo, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem em paz, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.